Polícia Federal solicitou ao Supremo Tribunal Federal a redistribuição do inquérito da Operação Overclean, atualmente sob a relatoria do ministro Cássio Nunes Marques, para o ministro Flávio Dino. Acompanhe na reportagem de Aline Beckett. A petição da PF argumenta que Dino, já responsável por outros processos relacionados às emendas parlamentares, estaria em melhor posição para dar continuidade às investigações. A decisão está sendo analisada pelo presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Grande Flávio Dino. Estranhíssima manobra envolvendo o ministro Edson, sempre ele, Fachin, que tirou Dino da relatoria da investigação que afeta diretamente Arthur Lira e ACM Neto. Em pouco mais de uma semana serão eleitos os novos presidentes do Congresso, do Senado, dia 1º de fevereiro, e Câmara, dia 3. É nesse contexto que o Supremo toca a investigação aberta pelo ministro Flávio Dino na Polícia Federal e seu combate ao esquema chantagista criado pelo Centrão de Arthur Lira e do União Brasil. Essa eleição, daqui a pouco mais de uma semana, é tão importante que ministros do governo Lula vão se licenciar dos seus cargos para votar nas eleições da Câmara e do Senado. Arthur Lira e 17 líderes partidários tomaram para si a decisão sobre a decisão de destinar verbas, fazendo parecer que estava tudo sendo feito com a anuência das comissões que devem propor a destinação dessas verbas. Após a reportagem, o STF foi acionado pelos partidos PSOL, Novo e entidades Transparência Brasil, Transparência Internacional Brasil e Instituto Não Aceito Corrupção. Em sua decisão, Flávio Dino não cita o nome de Lira e de outros possíveis investigados, mas há pistas claras sobre os alvos. Ele publicou o link para o acesso de reportagem O Sequestrador, da edição de novembro da revista Piauí, que mostra como Arthur Lira capturou o orçamento secreto em seu favor ao derrubar verbas para obras de água encanada em um município da Bahia que sofre com a seca. O ministro do STF, Flávio Dino, determinou a instauração de um inquérito policial federal para investigar a manobra realizada pelo Congresso, capitaneada pelo Arthur Lira, para o pagamento de emendas parlamentares. Nos bastidores, lideranças petistas defendem que o caso envolvendo as emendas, que foi sorteado para o ministro bolsonarista do STF, Nunes Marques, passe para as mãos do Flávio Dino, como pedido pela Polícia Federal e pela Justiça Federal da Bahia. 11 anos depois da Lava Jato, uma nova investigação aterroriza políticos em Brasília. A Operação Overclean, que acaba de ser remetida ao STF, e mira esquema bilionário comandado por um empreiteiro que coleciona relações íntimas com figuras proeminentes da República. O dinheiro envolvido nesses esquemas de fraude em licitação e superfaturamento de contratos é da ordem de mais de R$1 bilhão e envolve dezenas de prefeituras em 17 estados diferentes. E todas essas prefeituras estão ligadas à União Brasil. É por isso que a chance de Dino relatar o caso aterroriza o União Brasil. A manobra de Edson Fachin pode tirar o caso das mãos de Flávio Dino. A manobra de Edson Fachin de tirar o caso das mãos de Flávio Dino foi uma proteção ao Centrão. Mas se Barroso reverter isso, Lira e nomes graúdos do Centrão podem ir parar atrás das grades. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Senado e Câmara definem agora, dia 1º e dia 3 de fevereiro, os presidentes das duas casas, que devem ser esses dois. Do lado esquerdo, Davi Alcolumbre, e do lado direito, Hugo Mota. 2 membros do Centrão que vão comandar o Congresso Nacional. Mas entre eles e o dinheiro público, a moralidade pública, está um homem cujo volume corporal não é mais o mesmo, mas ainda assim, moralmente, é uma grande barreira ao avanço dessa direita.
Em gesto a Mota e Alcolumbre, ministros do Lula vão se licenciar para votar nas eleições da Câmara e do Senado. É muito importante, essa eleição determina o que vai ser o Brasil nos próximos anos. Pelo que se diz por aí, Alcolumbre e Hugo Mota seriam bem melhores para o governo Lula do que, pelo menos, o Lira. O Pacheco também é alguém que deve ter a forma de agir reproduzida pelo Alcolumbre. Ambos são aliados até a página 2. Né? Em algumas questões eles ficam em cima do muro, e isso deve continuar. Mas o Alcolumbre é mais chegado a apoiar o governo de plantão. E o Hugo Mota está chegando agora, é muito jovem, é uma incógnita e é uma preocupação também. Seja como for, o golpe do Lira virou caso de polícia. E a tentativa dele de enganar o STF já está sendo investigada também pela Polícia Federal. O Arthur Lira é uma espécie de golden boy do Centrão. Ele é do PP, mas é muito ligado à União Brasil, que é o partido mais envolvido nesse escândalo. O Dino suspendeu há pouco tempo mais de 4 bilhões em emendas e mandou a polícia apurar a manobra de Lira. Isso pode dar muita dor de cabeça para ele. O PT tem muito interesse em que o Flávio Dino fique com a relatoria da operação do Rei do Lixo no STF. Caciques do PT têm acompanhado com lupa as tratativas sobre a relatoria do STF da operação Overclean, que investiga o caso do Rei do Lixo. Nos bastidores, lideranças petistas defendem que o caso passe para as mãos do Flávio Dino. A avaliação de caciques do PT é que Dino teria atuação mais punitivista que Nunes Marques, e isso também tem um interesse eleitoral, porque isso vai desgastar o União Brasil nessas regiões. Muito bem, 11 anos depois da Lava Jato, essa nova investigação aterroriza os políticos em Brasília. A Operação Overclean, que acaba de ser remetida ao STF, que mira esse esquema bilionário comandado por um empreiteiro que coleciona relações íntimas com figuras proeminentes da República, só não é tão assustador ainda porque está sendo tocado no STF por Nunes Marques, que é bolsonarista e que, sem sombra de dúvida, vai passar o pano e vai trabalhar para que tudo isso termine em pizza. Mas no meio do caminho havia um Flávio Dino e um Flávio Dino havia no meio do caminho. Tem chorume no lixo do União Brasil. É uma analogia, não é? Um trocadilho com o caso do Rei do Lixo, porque o escândalo envolve a coleta de lixo pilotada pelo União Brasil, por esse Elmar Nascimento, que ia ser o candidato à presidência da Câmara, e o Arthur Lira o tirou, provavelmente sabendo que alguma coisa ia estourar para o lado dele, e estourou. Ele apareceu ultra envolvido nessa investigação. O TCU, inclusive, vai fazer uma auditoria para fiscalizar as emendas parlamentares. O TCU aprovou a realização de auditoria para fiscalizar a execução das emendas do Congresso Nacional. O objetivo é avaliar a transparência na alocação e execução de recursos. Ou seja, essa chantagem que a Câmara e o Senado vêm fazendo com o governo Lula, graças ao ministro Flávio Dino, foi colocada contra a parede. E é por isso que a chance de Flávio Dino relatar o caso aterroriza a União Brasil. A possibilidade de o ministro Flávio Dino virar relator da operação que investiga o Rei do Lixo no STF tem causado pânico à União Brasil. A possibilidade dele se tornar relator desse caso é uma ameaça. Integrantes do União Brasil temem que Dino, que atua em processos ligados a emendas parlamentares, avance em relação a nomes como o do vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, que foi citado na reportagem. Sob reserva, caciques do União Brasil avaliam que a operação pode, por exemplo,
prejudicar possível candidatura de ACM para o governo da Bahia em 2026. O ex-prefeito Salvador perdeu a disputa ao governo baiano em 2022 para o Jerônimo Rodrigues, do PT. Conforme saiu na imprensa esses dias, a Justiça da Bahia pediu ao STF que o Dino assuma a relatoria do caso. Até então, a presidência do STF havia designado como relator do caso Nunes Marques. Mas essa presidência, na verdade, não é o Barroso, não. Era o Edson Fachin, que é o vice-presidente do STF, e tomou uma decisão monocrática ali e tirou o caso das mãos do Flávio Dino e deu para o Nunes Marques, né? Quer dizer, ele não deu para o Nunes Marques, ele mandou sortear, né? Mas ele não deveria ter tirado das mãos do Flávio Dino, e o fato de tê-lo feito mostra que o Fachin continua na oposição a Lula. Há pouco tempo ele foi o único dos 3 ministros do STF que votaram contra, foi um dos 3 ministros do STF que votaram contra o Bolsonaro ser julgado naquele tribunal. Bom, o fato é que Barroso está analisando o pedido para que Dino seja relator do inquérito da Overclean. E a entrada de Barroso na história do caso do Rei do Lixo pode ter uma reviravolta no STF. O presidente do tribunal atendeu o pedido da Polícia Federal, que vê conexão do esquema investigado pela Operação Overclean com o caso das emendas parlamentares sobre relatoria de Dino. O Barroso determinou que a secretaria do tribunal apresente informações técnicas que subsidiariam a decisão que distribuiu por sorteio a relatoria da Operação Overclean. No sorteio, o caso, conhecido por mirar um alvo que tem conexões com personalidades graúdas da política, acabou distribuído para Nunes Marques. Barroso atendeu a um segundo pedido da Polícia Federal, que entende que a distribuição deveria ter sido feita por dependência para o gabinete do Flávio Dino, relator do processo que trata da liberação e da execução das emendas. Para a Polícia Federal, como o caso do Rei do Lixo tem origem em desvio de verbas federais proveniente de emendas, Dino deve ser o responsável por ele. A decisão de enviar a investigação para sorteio foi do vice-presidente do STF, Edson Fachin, que ocupava a presidência do tribunal interinamente. E as informações apuradas com a secretaria vão ser enviadas pelo Supremo ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. E vamos esperar que eles tenham coragem de colocar isso na mão do Flávio Dino. O problema para colocar isso na mão do Flávio Dino é que vai ser uma desmoralização do Nunes Marques, não é? Inclusive a Polícia Federal deixa muito claro que o Nunes Marques, se continuar como relator, vai fazer esse caso terminar em pizza. Vamos ver até que ponto o PGR e o Barroso querem justiça neste país. Antes de terminar, minha amiga, meu amigo, eu quero fazer um anúncio. Hoje é um grande dia para o Brasil, não para Fernanda Torres, nem para o filme Ainda Estou Aqui, mas para o Brasil. Hoje sai a lista dos indicados ao Oscar e, após 2 adiamentos por causa dos incêndios em Los Angeles, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas apresenta hoje, quinta-feira, 23 de janeiro, às 10h30 da manhã, os concorrentes à maior premiação do cinema mundial. O Blog da Cidadania estará atento pelo que representa essa obra para mostrar às novas gerações o que foi o regime que essa extrema-direita que inferniza o Brasil tanto elogia. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.